Olá galerinha, tudo bom? Sou o professor Renato, sou professor de capoeira e vou estar passando para vocês aqui alguns conceitos de capoeira, alguns treinos de capoeira, certo? E a primeira parte que a gente vai aprender é sobre a história, os conceitos de capoeira. Como assim? O que vocês entendem como capoeira? Pensa aí. Muitos vão falar, capoeira é uma luta, né? Capoeira é uma luta. O que mais? Capoeira é um jogo. Capoeira também é um jogo. Capoeira é uma dança. Capoeira é arte. Capoeira é cultura. O que mais? Capoeira é educação. É filosofia. Todos esses conceitos estão corretos. Capoeira é tudo isso e muito mais. Certo? Mas como que surgiu a capoeira? Alguém sabe aí? Pensa um pouquinho. A capoeira surgiu de uma necessidade que o povo negro sentiu na época da escravidão. Escravidão? O que é escravidão? Escravidão é um trabalho forçado, onde as pessoas trabalham sem receber nenhum tipo de remuneração, nenhum tipo de dinheiro, nenhum salário. Então os negros eram forçados a trabalhar sem parar para que garantisse a riqueza do homem branco, que eram os colonizadores da época, que eram os portugueses. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa como que aconteceu a escravidão e como que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então aqui falaremos sobre escravidão e o tráfico negreiro. Sabemos que Portugal fica na Europa, certo? Que é essa região aqui. Então, os portugueses, eles vinham até as Índias, que fica aqui. E aí, os portugueses passavam por toda a costa da África aqui, Costa do Marfim, Nigéria, Uganda, República do Congo, Angola, porque aqui é o continente africano. Certa vez, os portugueses erraram a rota e chegaram aqui no Brasil, achando que tinham chegado nas Índias. Por isso, vulgarmente chamam os povos que já estavam aqui de índios, mas na verdade são diversos povos nativos, cada um com sua cultura, com sua língua, com seu dialeto. E aí os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Eles invadiram o Brasil. O Brasil não foi descoberto, na verdade ele foi invadido. E os portugueses, como eles tinham armas, eles começaram a pegar os negros aqui de toda esta costa africana e eles traziam os negros do continente africano para o Brasil. E assim começou o período da escravatura no Brasil. Assim como no Brasil, aqui em África também existiam vários povos, várias nações, várias culturas, onde em muitos desses reinados foram trazidos aqui para o Brasil, trazidos à força, vários reis e rainhas. Em África, vários reis e rainhas eram vendidos para os portugueses para trabalhar aqui no Brasil, na lavoura, com as canas de açúcar, com os cafezais e na extração do pau-brasil. Os negros eram transportados em caravelas, assim como esta, que saía daqui de África, do continente africano, e vinha para o Brasil.
Então, para falar sobre a capoeira, é muito importante que a gente possa conhecer sobre a história. A gente aprendeu um pouquinho aqui de geografia, quando eu mostrei para vocês no mapa como que aconteceu o tráfico negreiro, e a gente precisa aprender sobre a história do nosso país, a história do nosso povo, o porquê nós temos os traços assim, né? Por exemplo, eu tenho os lábios grossos, o nariz fino, né? A minha cor, porque a gente é fruto dessa mistura do branco com o negro e com os indígenas, né? São as três principais. E aí depois vieram também os asiáticos, entre outras nações. Então, você conhece a sua história? Você conhece quem foram os seus antepassados? Então, vou mostrar para vocês agora como que a gente consegue pesquisar isso. Referente às nossas origens, às nossas raízes, estou mostrando aqui essa imagem que mostra sobre a nossa ancestralidade, os nossos antepassados. Então aqui, ó, nós temos dois pais, né? Um pai e uma mãe, e são 4 avós, né? Então, o pai do seu pai, a mãe do seu pai, e aqui o pai da sua mãe e a mãe da sua mãe. Temos 8 bisavós, que é essa linha aqui de cima, certo? Que aqui é o pai do seu avô, a mãe do seu avô, por parte de pai, e aqui o pai da sua avó e a mãe da sua avó por parte de pai. E assim funciona do mesmo jeito aqui. E aí depois temos os tataravós, que é essa outra linha aqui, os tetravós, a outra, e o pentavós. E depois tem o hexavós, heptavós. Aqui são os nossos antepassados. Então aqui, ó, no total, em 11 gerações, 4.094 pessoas, cerca de 300 anos antes de você nascer. Então, se a gente está em 2020, 300 anos antes, seria cerca de 1720. Então, pense em um instante. Quantas lutas, guerras, dificuldades, mortes trágicas, doenças, crianças abortadas ou natimortas, quanta fome, tristeza e coisas difíceis todos esses nossos antepassados viveram. Já parou para pensar? Por outro lado, quanta força, quanto amor, quantas alegrias e estímulos, quanto instinto de sobrevivência cada um deles teve dentro de si para que hoje nós estejamos aqui, vivos. Nós só existimos graças a tudo o que cada um deles passou. Por isso que é importante a gente conhecer sobre as nossas raízes, a nossa identidade, que ela vai se formando conforme a gente vai vivendo e conhecer as nossas origens. Aqui é você, então vou colocar aqui o meu nome, Renato. E aí eu tive um pai, eu tenho um pai que chama Nilson, e minha mãe chama Marli. O pai do meu pai, ele se chamava Isaías. E a mãe do meu pai se chamava Maria. Os dois já faleceram. O pai da minha mãe chamava Edinaldo. E a mãe da minha mãe chama Carmita. Ela ainda viva. Certo? E daqui a gente vai seguir aqui. Quem foi a mãe da minha avó? Quem foi o pai da minha avó? Certo? E aqui da mesma forma. Quem foi o pai do meu avô por parte de pai? Quem foi a mãe do meu avô por parte de pai? E aqui a gente vai fazer a nossa árvore genealógica. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Você vai pegar aqui em uma folha, pode fazer um traço e um outro traço. E aqui vamos supor que o seu nome é
Carlos, certo? Esse aqui é você. Aí você pode, desse você aqui, pode ser Maria, pode ser João, Pedro, Lucas, Stephanie, certo? Aí o Carlos vai ter aqui o pai dele. Vamos supor que o pai do Carlos é o João. E a mãe do Carlos é a Cláudia. Esses aqui são os pais. E aí daqui, a Cláudia, ela teve um pai e uma mãe. Então você vai colocar aqui, ó. O pai da Cláudia chamava José. E a mãe da Cláudia, vamos colocar Maria. Que a maioria das pessoas dessa época chamava Maria. Maria do Carmo, Maria Mercedes, Maria de Lourdes. E aqui, ó, o pai do Carlos é o João. E aí o João teve um pai e uma mãe. O pai do João chamava Pedro. E a mãe do João chamava Maria das Dores. Vou colocar Maria Dores. Certo? E aqui você vai tentar buscar suas raízes com seus pais. Então você vai perguntar: mãe, qual é o nome da minha avó? Se você não conhece sua avó. O pai, qual é o nome da minha avó, do meu avô? E aí você vai montar aqui esse esquema. E como que era o nome do pai do meu avô ou do pai da minha avó? E aí aqui você vai ver. Aqui, ó, é você, sua mãe, sua avó por parte de mãe. Sua avó por parte de mãe também teve um pai e uma mãe. Aí vamos supor que aqui era o Paulo e aqui a Ana. Certo? Então é você, sua mãe, sua avó por parte de mãe e sua bisavó por parte de mãe e seu bisavô por parte de mãe. E assim você vai fazer, certo? Aqui você vai ter mais dois. Tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Aqui vai ter mais dois. E aqui também vai ter mais dois. Faz até onde você conseguir, tá bom? Pergunta para sua mãe, para o seu avô. Então vamos colocar aqui que o Brasil foi invadido pelos portugueses em 1500, certo? Invasão ao Brasil. E começou a vir as primeiras embarcações com os negros em 1535, aproximadamente. Vou colocar aqui navio negreiro. Nesse meio tempo aqui, de 1500 a 1535, tentaram escravizar os indígenas e conseguiram alguns indígenas, vulgarmente falando, né? São os povos nativos. Só que os brancos trouxeram muitas doenças e muitos indígenas morreram. Então, e também como os indígenas conheciam as suas terras, né? Existiam muitas fugas. Então, os portugueses começaram a trazer os negros de África. De 1535 a 1888 foi assinada a Lei Áurea, que era a lei que libertava o povo negro. O tráfico negreiro, de trazer os negros de África para cá, foi aproximadamente até 1850.
mas mesmo assim continuavam vindo embarcações contrárias a essa lei que teve aqui em 1850. A lei que Eusébio de Queiroz, que proibia o transporte de negros de África para cá.